Shalom, Grupo Refúgio, Shalom, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Pão Diário aqui no Grupo Lugar de Refúgio. Vamos ver o que o Senhor tem preparado para nós nessa manhã? Abra os seus ouvidos e ouça o que a palavra do Senhor diz nessa manhã de quinta-feira. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 14. E nós vamos ler a partir do versículo de número 22. A palavra do Senhor diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Até aqui. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. A palavra ela é bem clara quando ela diz que Jesus insistiu para que os discípulos entrassem no barco. Então Jesus deu uma direção aos discípulos, e aqui quando a gente vê que Jesus insistiu, nos leva a crer que os discípulos estavam meio que resistentes, né, a entrar no barco. Porém, Jesus encorajou eles, dizendo: Olha, entrem no barco, atravessem para o outro lado da margem. E Jesus se retirou para orar. E no meio do caminho, eis que uma tempestade acomete aquele barco. As ondas começam a bater no barco. E eles ficam aterrorizados quando vem uma sombra se aproximando daquele barco. Essa sombra era Jesus. E Pedro então pede, né? Senhor, se és tu, deixe que eu vá até o Senhor. E Jesus diz: Venha, Pedro, venha até mim. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. E num determinado momento, Pedro começa a prestar atenção nas ondas, no vento, no barulho. E ele começa o quê? A afundar. O que o Senhor quer dizer para nós nessa manhã de quinta-feira? O Senhor, ele nos dá direções. E isso não garante que no meio da nossa caminhada, no meio da nossa jornada em direção aonde o Senhor nos ordenou a ir, que nós não vamos ter tempestades no meio do nosso caminho. Porém, Jesus nos pede para que a gente não tenha medo, para que a gente venha ser corajoso, corajosa, porque se o Senhor nos deu uma direção, Ele mesmo vai garantir que nós venhamos chegar até aonde Ele nos direcionou a chegar. Só que muitos de nós, no decorrer da nossa caminhada em direção ao que o Senhor, ao que o Senhor nos direcionou, a gente começa a prestar atenção nas ondas, no barulho, no vento, e a gente vai se distraindo. E assim como Pedro, a gente começa a afundar, a gente é paralisado
pelo medo. E o medo começa a nos dominar e a gente esquece da ordem de Jesus. Qual foi a ordem de Jesus para Pedro? Venha, Pedro, venha até mim. Jesus liberou uma palavra. Pedro viveu algo sobrenatural. Somente Jesus havia andado sobre as águas. Pedro foi o único que andou sobre as águas assim como Jesus. Só que no meio da caminhada, Pedro se distraiu. Pedro ouviu o comando de Jesus, mas no meio do caminho ele começou a observar as ondas, o mar, o vento, e a palavra nos garante que ele começou a afundar. E esse é o perigo de quando a gente começa a colocar os nossos olhos nas coisas terrenas, nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, principalmente se a gente está enfrentando uma tempestade como os discípulos. Só que se a gente for continuar a ler, diz que Jesus foi com Pedro até o barco e depois levou o barco, né, até a outra margem. Então, que a gente não venha se desesperar no meio da tempestade, que a gente não venha, sabe, tirar os nossos ouvidos da palavra que o Senhor liberou sobre a nossa vida, sobre a direção que o Senhor nos deu. Deus, ele é tão maravilhoso que Jesus, né, pergunta: por que que você duvidou, homem de pequena fé? Jesus insistiu para que eles entrassem no barco. Jesus insistiu para que eles fossem para o outro lado da margem. Jesus deu uma ordem a Pedro: Pedro, vem até mim. E Pedro conseguiu dar apenas alguns passos. A palavra não diz aqui quantos passos Pedro deu, né? Mas a palavra nos garante que num determinado momento Pedro se distraiu, olhou para as circunstâncias. Que a gente não venha se distrair olhando para as circunstâncias, que a gente venha estar focado na direção que Deus nos deu e na palavra que o Senhor liberou sobre a nossa vida. E que a gente venha continuar caminhando, marchando em direção ao que o Senhor nos ordenou, porque Ele é fiel para fazer com que a gente chegue do outro lado da margem, no alvo que Ele nos direcionou a chegar. Amém? Que essa palavra possa ter fortalecido a tua fé. Jesus tem o poder de acalmar a tempestade, então não se desespera. Toda tempestade, ela tem o seu início, mas ela também tem o seu fim. Que você permaneça firme, forte, corajoso. Não tenha medo. Jesus está no barco. Se você ainda não conseguiu ver Jesus no barco, se acalma. Ele está caminhando sobre as águas e logo ele chega no barco. Logo a tempestade se acalma, logo a tempestade cessa e ele conduz o seu barco até o outro lado da margem. Amém? Então, eu vou ficando por aqui. Que essa palavra tenha fortalecido a sua fé, te dado renovo, bom ânimo e até a próxima. Shalom!